E aí, o que foi que vocês acharam da nossa última aula? Foi muito bom vocês terem deixado nos comentários quais as dúvidas de vocês, para que hoje, nessa aula, nós possamos estar esclarecendo algumas dessas dúvidas. Vamos lá. Na aula de hoje, nós faremos o acabamento da nossa gola. Nós vamos fazer esse acabamento de duas formas. Vamos fazer esse acabamento manual e nós vamos fazer esse acabamento também à máquina, para que vocês possam definir qual das duas formas vocês vão achar melhor para estarem fazendo o acabamento de vocês. Pode utilizar a baleia plástica? Pode. Na nossa peça, nós utilizamos a baleia costurável, que eu vou estar pregando para vocês no detalhe, para vocês verem como é super interessante essa baleia, fácil de pregar, ela é realmente perfeita. Usamos a segunda pele. Eu vou estar disponibilizando hoje a medida da nossa transparência da segunda pele, a medida da nossa gola, lembrando que eu defini por começar a minha gola nessa altura, mas vocês podem prolongar afinando essa ponta e ela pode começar mais daqui de baixo, certo? Então, meninas, vamos comentar nessa aula. O que foi que vocês acharam da aula passada? Qual a expectativa de vocês para nós finalizarmos essa peça? Eu vou estar disponibilizando quais os materiais nós vamos utilizar para o nosso bordado. A peça ela é bordada em toda a extensão da gola. Essa gola é bordada. Nós vamos estar fazendo o cinto da peça, fazendo as aplicações e o bordado desse cinto. Então, cria expectativa, porque o negócio vai ser muito bom. Vocês já se inscreveram na nossa Semana do Corset? Meninas, se vocês não se inscreveram na nossa Semana do Corset, não perde tempo. O link está lá na bio do nosso Instagram, está na descrição desse vídeo. Então, mãos à massa, vamos nessa. Nós vamos precisar de agulha e linha. Eu já dei uma alinhavada aqui para poder unir, né, as duas partes, para que ela não fique se abrindo. E agora nós vamos passar um alinhavo bem justinho para poder tirarmos esse alinhavo grande, certo? Então eu vou reposicionar a minha peça aqui, só para mim ter mais apoio. E nós vamos pegar desde aqui desse comecinho, certo? E nós vamos dar um alinhavo aqui unindo essas duas partes. Porque essa aqui, depois que nós unirmos essas duas partes aqui, nós vamos passar na máquina. Vamos desvirar, passar na máquina e virar novamente. Então, essa costura aqui, ela vai ser na máquina. Que me colocaram na aula passada foi: eu posso estar utilizando outra entretela que não seja a cavalinha? Pode. Porém, a entretela cavalinha, para a estrutura de vestido de festa, para a estrutura de vestido de noiva, ela é a mais indicada. Se eu fosse fazer esse top, vamos supor, se você vai costurar esse top na sua cidade, você tem dificuldade de encontrar a entretela cavalinha, você pode utilizar a entretela colante, sem nenhum problema. Porém, você vai precisar estar colocando a entretela no forro e no tecido principal, para que essa estrutura ela fique melhor. Passamos o nosso alinhavo, unindo as duas partes, e agora nós vamos tirar esse primeiro alinhavo grande que nós demos para unir as duas peças. Então, vamos tirar esse alinhavo, vamos tirá-lo. Certo? E agora nós precisamos de desvirar essa gola
E agora nós precisamos desvirar essa gola. Então, você coloca os 2 dedos aqui, ó. Você coloca esses 2 dedos aqui dentro. E você vai até que você alcance a parte mais próxima da finalização do aprego da sua gola. Então, eu pego aqui, ó, eu tô conseguindo segurar exatamente aqui, ó, certo? Ó, eu segurei aqui, ok, ó, tá preso aqui os meus dedos, eu segurei e eu vou desvirar. Então, ó, dá um pouquinho de trabalho, mas, ó, eu posso chegar aqui para mim não perder essa marcaçãozinha aqui de onde eu vou começar a minha costura. E eu posso chegar aqui e colocar um alfinetezinho para que eu saiba que eu vou começar a minha costura exatamente desse ponto. Então, você vai puxando o máximo essa gola aqui. E é a partir desse ponto que nós vamos começar com bastante cuidado a passarmos essa costura. Lembrando que para passar essa costura de acabamento, nós utilizamos o pedal fino. Meninas, para passar essa costura, eu vou fazer a troca do pedal para esse pedal mais fininho, porque ele vai me ajudar a fazer uma costura mais delicada, tá certo? E também porque o pedal largo, ele não vai me deixar chegar na parte mais difícil lá na minha costura. A diferença, tá vendo? Da largura do pedal. Então, nós vamos estar utilizando o pedal fino. Então, agora, ó, eu consegui desvirar a minha gola de uma forma que eu peguei o iniciozinho aqui da minha costura. Posicioná-lo aqui. Lembra onde eu coloquei o alfinete? Quando eu desvirei completamente, eu consegui chegar ao meu ponto máximo aqui, tá vendo? Então, eu vou poder agora passar toda essa costura. Lembrando que estamos utilizando o pedal fino. E vamos fazer toda a nossa costura. Agora, nós já passamos a nossa costura e nós precisamos tirar aquele alinhavo. Vamos tirar esse alinhavo. Certo? Vamos tirar esse alinhavo. Tiramos o alinhavo e agora nós vamos desvirar a nossa gola. A nossa costura foi passada. Certo? Então, a gente consegue identificar aqui. Deixa eu tirar aqui esse alinhavozinho. A gente consegue identificar que eu consegui dar, ó, bem daqui de baixo, tá vendo? Ó, ficou exatamente só esse detalhezinho aqui, ó, onde eu tô colocando a ponta da minha tesoura. Apenas essa parte a minha costura não passou. Mas isso não tem nenhum problema, porque aí aqui depois a gente vem e faz uns pontinhos invisíveis à mão. Toda a nossa costura aí, a gente tira todo o restante desse alinhavo, certo?
E vamos bater essa costura no ferro agora aqui, deixando ela perfeitinha. E vamos repetir o processo aqui no outro lado. Um detalhe importante para que você faça e ela fique assim perfeita foi: eu coloquei os alfinetes, depois dei esses pontos largos, para depois passar aquele alinhavo unindo exatamente as duas partes, para só então tirar o primeiro alinhavo, desvirar e passar a nossa costura para poder termos esse acabamento aqui. Se eu quisesse fazer simplesmente aqui agora um acabamento manual, certo? Então, eu agora iria pegar a linha invisível e iria fazer esse acabamento imperceptível com a linha invisível. Porém, dessa forma, ele fica melhor. Nós vamos utilizar a nossa prancha de alfaiate para poder estarmos abrindo a nossa costura. Eu vou utilizar essa parte mais fina para que eu possa posicionar a minha costura aqui em cima. E eu vou passar apenas onde eu quero. Eu quero passar apenas a abertura dessa costura. E ela vai me possibilitar fazer isso. Eu vou passar apenas ela. Está prontinho o acabamento da nossa gola. Essa finalização da gola nós só vamos poder fazer após provarmos na nossa cliente, para que a gente possa se certificar da altura exata de onde a nossa gola vai terminar. Para isso, quando nós já tivermos o comprimento exato da nossa gola, o que é que a gente precisa fazer? Um pouquinho antes da finalização dessa gola, a gente vai abrir um espaçozinho de mais ou menos 3 centímetros, certo? A gente abre um espaçozinho de 3 centímetros mais ou menos, 3 a 5. Então, eu puxo essa gola por esse espaço, certo? Eu puxo essa gola pra cá. Eu vou alinhavar, passar essa costura. Eu é quem vou definir se eu quero que essa gola termine retinha ou se ela termine com ponta. Então, para isso, nós vamos precisar riscar como é que eu quero a finalização dessa gola. A minha gola, eu vou fazer ela com uma ponta, certo? Então, eu vou dar uma margem aqui mais ou menos de 5, 7 centímetros. E eu venho aqui e eu risco onde será a minha costura. Lembrando que essa gola, ela está cortada enviesada. E tudo que a gente vai fazer na peça enviesada, nós precisamos alinhavar para que ela fique perfeita, para que essa costura, ela não saia do lugar, tá, gente? Então, eu já marquei onde eu quero o acabamento da minha gola. Eu agora vou alinhavar, vou cortar o excesso do tecido e vamos costurar. Passei o alinhavo. Eu vou cortar esse excesso de tecido. Passamos a nossa costura e agora nós vamos desvirar. Essa pontinha, ó, ela precisa ficar perfeitinha, tá vendo, ó?
de 3 centímetros que nós fizemos para poder estarmos desvirando a nossa gola, nós precisamos fazer esse acabamento manual. E agora nós vamos passar no ferro finalizando aqui o nosso acabamento. Está pronto a finalização da nossa gola. Meninas, nós vamos estar pregando a nossa baleia costurada. Lembrando de um detalhe, que nós precisamos fazer um acabamento finalizando essa ponta. Nós podemos passar um pedacinho de fita crepe aqui ou fazermos um acabamento com o próprio tecido que nós estivermos utilizando. Então, a gente posiciona aqui o tecido, certo? E passa uma costurinha aqui para poder fazer esse acabamento. Precisamos fazer isso nos dois lados da nossa peça. Feito isso, nos dois lados da peça, nós vamos pregar. Vamos posicionar o tecido aqui. Feito o acabamento nas duas extremidades, agora nós vamos posicionar na nossa peça. Lembrando de deixar a margem de no mínimo 1 centímetro para as costuras. Então, eu só vou começar a pregar a minha baleia a partir do espaço da costura. Então, se vai ter costura em cima, se vai ter costura aqui embaixo, eu preciso deixar esse espaço, que pode ser de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então, agora, ó, eu posiciono ela aqui. Me certifico de que ela está exatamente no meio da costura. Arremato. Nós vamos pregar o outro lado. Dobro o meu tecido aqui. Lembrando que eu estou utilizando o pedal fino, porém, para o aprego da sua baleia, você consegue tranquilamente aplicar com outro pedal normal. Está pronto o aprego da nossa baleia. Vocês já se inscreveram na nossa Semana do Cossê? Meninas, se vocês não se inscreveram na nossa Semana do Cossê, não perde tempo. O link está lá na bio do nosso Instagram, está na descrição desse vídeo. Então, mãos à massa, vamos nessa!